Um brinde ao sucesso! Cerveja Nossa Companheira. Olá, como vai você? Tudo bem? Mais um episódio do Cerveja Pod, começando por aqui. Aqui do meu lado, um dos maiores especialistas em cerveja do Brasil, o cara que sabe tudo de cerveja, conhece sobre história, conhece sobre química, ele sabe de tudo. Trouxe até cerveja hoje pra gente beber. Menos. Meu amigo João Saciloto. Obrigado. Conheço de tudo um pouco de mais ou menos. De tudo um pouco do nada. É que eu tenho meus amigos que me ensinam muito. Que bom. Sabe, João, continuam chegando as perguntas aí, o pessoal continua mandando dúvidas, perguntas. Muitas perguntas a gente sabe que já estão respondidas em outros episódios, mas nós estamos aqui com o propósito de reunir várias perguntas e fazer episódios com muitas perguntas, porque tem sido interessante a gente responder de maneira curtinha, de maneira sintética, as perguntas que nos são enviadas. Então, por exemplo, nós temos aqui a pergunta que veio do Rio de Janeiro, da Juliana, e a Juliana faz uma pergunta aqui que talvez tenha sido essa a primeira pergunta que eu fiz para você lá nos primeiros episódios. Eu tenho certeza que ela deve estar respondida lá. Mas ela pergunta assim, o que é malte? E o dia que você respondeu para mim o que é malte, eu fiquei surpreso, porque eu achei que malte era um melado. Pois é, então já que são perguntas, você pode começar assim, que mal te pergunte. Que malte pergunte. Agora o João deu de fazer trocadilho. Pelo amor de Deus, essa é velha, mas... velha é ruim, mas tudo bem, vai. Tá bom. Essa pergunta aí, um amigo meu lá do Rio de Janeiro que fez pra gente, que mal te pergunte, o que é malte? Que malte né? pergunta o que é malte? E você falou realmente aquela vez, puxa vida, malte é aquele negócio melado, né? Eu achei que fosse um melado. Antigamente nós tínhamos um produto que vinha do milho, que é um mel de milho, que chamava... Caro. É verdade. E estava escrito lá que malte, maltose, destrina do malte. Então, a gente via, quando era criança, era malte, maltose, aquelas coisas lá, ovo maltine. E a gente achava que era malte, aquilo lá era malte, mas não é. Na verdade, o malte o ovo maltine, então, o ovo maltino... A Caro, exatamente, o Nilo está falando aqui, o mel Caro é uma marca de um melaço de xarope de açúcares proveniente do milho. Do milho. E o ovo maltine é aquela coisa que parece um achocolatado, mas na verdade é um grão que foi malteado, foi torrado, foi extrusado e formou aqueles grânulos. Torrado. Então o ovo maltine está mais para malte. Está mais para malte do que o Caro. Está mais para malte. E é uma mistura ali de proteínas junto com açúcares. Lembra que a gente falou uma vez das reações de proteínas com açúcares? Que quando a gente ficava lá no colegial, no fundo da sala de aula, falava assim, para que eu vou precisar saber disso na minha vida, né? A reação de proteínas com açúcares. Exatamente. Com altas temperaturas. Eu era um que falava isso. Tanto eu falei isso que eu não aprendi. Mas E depois que a gente começou a fazer podcast aqui com você, que você começou a falar algumas coisas, falou assim, parece que eu escutei isso em algum lugar, alguma vez, eu não tenho ideia do que seja. Foi a dona Jandira de biologia, de química orgânica. Deve ter sido, que eu não dei nem bola porque ela falou. Não, mas os professores eram gente boa, vai. Enfim. Não, gente boa era. Quem não era gente boa nós é que não éramos. Quem não era gente boa sou eu, né? Você provavelmente prestava atenção nisso. Mas eu não prestava muita atenção nas aulas de literatura, talvez, né? Cada um vai para uma área, né? Eu gostava. Cada um vai para uma área. Mas você nas aulas de biologia e de química devia prestar atenção. Levantava a mão lá e falava, eu sei. Então, e eu ficava pensando assim, esses moleques, não sei que esses moleques um CDF, ficam atrás dessas coisas, o que tem a ver isso aí? Olha, um dia eu vou perguntar o que é malte, né? Você falou. E eu ficava pensando na pergunta. O dia que o João levantou a mão e falou assim, se eu entendi, professor, e eu pensei assim, um dia eu vou perguntar para ele o que é malte. Velhos tempos, velhos. Foi ontem, né? Foi ontem. Tá aí, pertinho. Enfim, o malte, pela palavra malte, se subentende que é o fruto da germinação. É o resultado da germinação de qualquer cereal, né?
qualquer cereal que a gente coloca para germinar lá naquela água, o grão de milho que vai se transformar numa planta, antes de ele se transformar numa planta, ele vira malte. Ele é um grão mais suculento, é um grão mais docinho. Mais molinho. Né? Mais molinho, né? Que se a gente pegar o grão de trigo enquanto ele é verde, colocar na boca e colocar entre os dentes, ele vai fazer um tec. E depois de ele começar a germinar, ele fica mais farinhoso, mais gostoso. E outra coisa, é bom lembrar provar, também, né? Que esse tec depende muito de quem mordeu. Depende do dente. Se for eu que mordeu, o tec é do dente, não é do grão. Então, e depois do início da germinação, a gente tira a água desse malte a partir de elevação de temperatura num forno, e esse grão fica mais friável, fica mais molinho, fica mais fácil de moer. E o malte, pela palavra malte, se subentende que é o grão de cevada germinado e depois tostado. Mas existem maltes de outras sementes, como o arroz. Tanto é que se a cerveja é de malte, se é só malte, subentende-se que ela é de malte de cevada. Se o malte é de outro cereal, é necessário que venha escrito de que cereal é. Malte de trigo. E se não estiver escrito, é de cevada. É de cevada. Então, em muitos rótulos lá de cerveja, nós vemos assim, ó, ingredientes: água, malte de trigo, malte de arroz. Então, significa que tem malte de cevada, malte de trigo e malte de arroz. E a água sempre vem primeiro, né? Porque pela legislação a gente tem que colocar em ordem crescente da quantidade de matérias-primas. Primeiro é a água, 90% da cerveja é água, então primeiro vem água, depois malte, que é o segundo produto segunda matéria-prima que mais tem quantidade. Depois, outro tipo de malte ou adjunto, lúpulo e fermento. E o malte é responsável também pela cor da cerveja? Cor. Sim. O malte, conforme ele é tostado lá na maltaria, ele vai trazer mais ou menos cor para a cerveja. De novo, nas aulas lá de Química Orgânica da dona professora lá, que a gente esqueceu de ver. Jandira. Dona Jandira. De reações de Maillard, açúcares mais proteínas sob temperatura resultam em colorações. E a gente pode ver isso muito em casa. Se a gente esquecer o arroz no forno, no fogo, você viu que ele fica preto, né? São os açúcares do grão junto com as proteínas do grão que fazem a reação de decomposição também. E então o malte é responsável pelo sabor. Pelo sabor adocicado, pelo sabor, o aroma e também pela cor amarelada, algo amarelada ou mais amarelada, mais forte, mais alaranjada, avermelhada ou até preta, conforme o grau de tostagem do malte. E a fermentação com a cevada, ela se dá de maneira mais fácil do que com os demais cereais? A fermentação com o malte, né? Com o malte da cevada. É por isso que a cevada foi elegida para fazer a cerveja? Uma pergunta interessante essa daí. Com qualquer outro cereal, seria possível também se fabricar a cerveja. Porém, milenarmente, já se sabia que a cevada possui muito mais açúcares e muito mais amido, muito mais farinha, muito mais potencial de dar açúcar do que qualquer outro cereal conhecido na época. Sim. Então, pelo sabor de cerveja, as características da cerveja já ficaram milenarmente conhecidas pela utilização da cevada e também pela disponibilidade e facilidade de se dar a cevada no mundo, né? Poderia ser feito com trigo também, mas o trigo tem uma casca diferente, um pouco menos de farinha, um pouquinho menos de açúcares, mas as particularidades de sabor e aroma da cerveja se deram a partir da cevada. Tanto é que existem muitas cervejas no mundo com vários outros tipos de grão. No Brasil, até uns tempos atrás, começou a se ter um pouco de preconceito contra as cervejas que não tinham somente malte de cevada, né? O pessoal diz que a puro malte é mais gostosa ou remete a maior qualidade. Isso é mentira, tá?
A realidade... Não tem nada de puro malte. A cerveja que é puro malte, simplesmente ela só vai com malte, mas a cerveja que não é puro malte, ela pode ter até mais qualidade que uma cerveja que é puro malte. Isso depende do sabor que você deseja tomar, depende do cervejeiro, depende... Mas não tem nada errado, né? Não, é muito mais difícil, inclusive, de se obter uma cerveja com os adjuntos, ou com os cereais que não são maltados aqui no Brasil. E outra, no mundo todo... se faz cervejas com cereais maltados ou não maltados que não sejam da cevada. Depende da disponibilidade desses cereais em cada país. Sim, aqui no Brasil a gente tem bastante milho e arroz. Cada lugar tem a sua característica. No Japão tem muito arroz, em todos os outros lugares do mundo no México tem muito sorgo. Aqui no Brasil a gente não usa sorgo, mas no México usa sorgo como adjunto. Então depende de cada país. Mas é bom que lá na Dinamarca eu não tenho outro tipo de cereal. Claro que não, lá é frio pra caramba, não dá pra ficar plantando um monte de cereal. O que dá é cevada, então lá acaba sendo puro malte mesmo. Agora o Felipe, lá de Florianópolis, meus amigos lá do sul do país, deve estar um frio lá agora, né? Lugar que faz muita cerveja artesanal ali tempo também, de frio. Então o Felipe... Eu não sei se o Felipe, ele não identificou aqui se ele trabalha com fabricação de cerveja ou o que seja, mas eu sei que ele é que acompanha os nossos podcasts. E eu acho que a pergunta dele até vem a calhar na sequência da resposta do que é malte. Ele pergunta assim, como a cerveja é produzida? A pergunta é essa, como a cerveja é produzida? Aí, Filipão, vindo lá de Santa Catarina, você tem aí centenas de micro cervejarias aí que você pode visitar e ver em loco como a cerveja é produzida, inclusive degustá-las ao final das visitas, né? Oh, maravilha. Hein? Resumidamente, esse malte que nós acabamos de falar aqui agora, que foi obtido através da germinação controlada da cevada. Esse malte é levado para dentro de uma fábrica, moído, colocado junto com água. Aquela farinha daquele grão é transformada todas em açúcares a partir de reações enzimáticas naturais. A partir de controle de temperatura, o cervejeiro controla muito bem as temperaturas para que hajam essas transformações. Então, a farinha do malte é transformada em açúcar. Esse açúcar é alimento para o fermento. O fermento vai comer esse açúcar e produzir gás carbônico, álcool, que vai produzir os aromas, vai produzir todos aqueles subprodutos provenientes do metabolismo de reação de um ser vivo, né? É o que se chama de fermentação. Da fermentação, isso. É uma célula, o fermento é uma célula que vai comer açúcar e excretar, disponibilizar no líquido álcool, gás carbônico, que, aliás, aromas. Eu fiquei estarrecido o dia que você me explicou isso. Eu falei, mas não é possível que o fruto que a gente quer é o excremento da levedura. Mas que brincadeira, que ele come e depois eu como o que sobra. Pois é. Eu bebo a cerveja que é feita do que sobra. Ontem à noite, minha esposa colocou um pão para fazer também e colocou o fermento na massa. E nós deixamos lá aquele fermento aquela massa toda crescer, o pão cresceu, aquela massa cresceu toda. Ou seja, o fermento estava produzindo gás carbônico em microbolhas naquela massa de pão e depois fica borbulhando. Exatamente. São fermentos quase iguais do pão e o fermento quase igual da cerveja. E qual é esse momento de maturação, que chama de maturação? A maturação quer dizer, pela palavra, né? Pelo sentido da palavra, significa que ela dá uma melhorada no sabor. Acaba de chegar. Exatamente isso. Popularmente conhecido como acaba de chegar. Maneira que se entende. Acabou de chegar no ponto, né? Isso, exatamente. Antigamente, quando eu falo a palavra antigamente, parece que foi às vezes há 30 anos atrás. Eles falam assim, é o totozinho. O totozinho do ponto. Totozinho final. Você apertou os parafusos, que eu apertei, eu vou dar um totozinho. Que pronto agora. Só aquele mecânico velho que sabe fazer, só o velho, né? Sabe. Ele ouve o tec. É isso mesmo. É a mão do cara, é o totozinho. Tá aí, Felipe, então, respondida a sua pergunta. Mas a maturação, você tinha perguntado a maturação. Sim. Antigamente as cervejas eram logo fermentadas e já consumidas, né? Então alguém lá atrás, há 400 anos atrás, 500 anos atrás ou até mais,
ou esqueceu, ou não consumiu, ou deixou quieto uma cerveja lá num porão velho, lá na Alemanha, gelado, caiu neve em cima, a cerveja ficou gelada e esqueceram ela 7, 8, 10, 15 dias lá, e esse fermento decantou, a cerveja deu aquela apurada, deu aquele toquezinho, e quando foram beber, descobriram que estava mais gostosa ainda. Então, esse período de guarda começou a ser colocado em todas as cervejas, em todas as receitas. E a palavra guarda em alemão significa Lager. Então, a cerveja Lager, a cerveja de guarda. É aquela que ficou em repouso. Aquela que ficou em repouso. Repousando algum tempo. Olha aí, interessante, hein? A gente aprende mais do que o que é cerveja. A gente aprende até sobre línguas aqui. Hoje em dia a palavra lager tem outros sentidos também. Diz que é uma cerveja mais leve. Claro, porque uma cerveja de guarda fica mais leve. Leve porque ela não fica carregada de fermento, de sabores estranhos. Então ela fica mais leve. É lógico, porque ela ficou descansando. Descansando. Né? Dá para fazer cerveja em casa? Essa pergunta é da Patrícia, lá do DF, Distrito Federal Brasileiro. Ô, Patrícia, um beijo para você. Obrigado aí pela sua pergunta. Tem como fazer cerveja em casa? Tem. Até nos apartamentos em Brasília dá para fazer. Dá para fazer na panela. Dá para fazer na panela. Eu falando de novo, antigamente, né? Mas demora, não demora, João? Demora. Faz uma lambança na cozinha, não faz, não? Na primeira vez faz, viu? Aí na segunda, você fala, não vou mais fazer essa lambança, não. Então o marido da Patrícia vai falar, para com isso, faz um brigadeiro que é melhor. Vai. Porque tem que esperar a fermentação acontecer. O lance é que tem que obter a matéria-prima em primeiro lugar. Obter o malte. Você tem que ter pelo menos um termômetro, a gente compra uma colher. Tem uma curiosidade, compra o malte aí no mercado? Hoje em dia é fácil de se conseguir o malte. Há 20 anos atrás, nós tínhamos que pedir, por favor, para grandes empresas maltarias. Aqui no Brasil só tinha 1 ou 2 maltarias há uns anos atrás. 3 maltarias, 2 da Ambev, uma que é particular da Agrária lá em Guarapuava, no qual eu trabalhei também. Dava para comprar de lá, mas até você tinha que comprar de saco de 50 quilos. Mas para fazer coisa em casa não havia aquela facilidade de transporte como existe hoje, né? Agora, hoje acha no supermercado? Hoje é muito fácil. Não acho no supermercado, mas existem muitas lojas do ramo, as melhores casas do ramo. Existem muitas casas. Você pode... na Pernambucanas não tem. Não. Acho que o locutor antigo nas assim, melhores. Você encontra nas melhores casas do ramo. Olha, depois dessa eu quero até comprar malte, depois dessa voz maravilhosa. Mas na internet você encontra, eles mandam rapidamente um malte, manda lúpulo, manda kits para fazer cerveja. Mas se resolver fazer cerveja em casa, você precisa de uma panela, fogo, um termômetro, paciência, um pouquinho de sabedoria ali de pesquisa, como qualquer receita, você vai consultar alguém que já fez, vai consultar o livrinho de receita, vai demorar pelo menos 6 horas de cozimento. Como qualquer outra comida, você bate os seus molhos, demora 1 hora, 2 ou 3 para fazer uma comida. A cerveja, a parte do cozimento para você ter o caldo, que é a comida da levedura, você vai demorar mais ou menos 6 horas, 5 a 6 horas na sua cozinha e depois colocar numa vasilha caldo... Já me deu dor nas pernas. Então. Para ficar em pé na beira do fogão. Por isso que fabricar 30 ou 40 litros em casa é muito trabalhoso. Existia... só como curiosidade. Como curiosidade. A primeira vez é romântico, a segunda vez você acha que vai bem, na terceira... Eu acho que vale a pena como curiosidade só, porque para você falar, eu vou fazer cerveja para consumir e com isso eu pretendo não comprar mais cerveja, acho que não. Existem muitos entusiastas, todos eles estão na internet, meus amigos, eles apoiam que as pessoas façam cerveja, eles dão uma consultoria, algo gratuita, algo não. São entusiastas, como cada um tem os amadores, entusiastas da aviação, entusiastas da astronomia e os entusiastas da cerveja. E que vale a pena, obtém esses sabores diferentes. Encontra-se, por acaso, ao invés de usar a panela de fazer arroz, encontra-se utensílios tipo voltados para fazer cerveja, né?
coisas apropriadas, sim. Existem kits no mercado já há mais de 30 anos aqui no Brasil, pessoas que já montaram esses kits e vendem. Agora, dos últimos 15 anos para cá, grandes metalúrgicas, empresas especializadas, pequenas metalúrgicas fazem panelas e pequenas cozinhas, inclusive. Num quarto como esse aqui do podcast, nós poderíamos ter uma cervejaria para produzir, por exemplo, 100 litros de cerveja. Olha. Será que daria para gente? Não sei. Para hoje dá. Para hoje dá. Para hoje não tem problema, não. Se for dia de jogo, aí dia de jogo dá, né? Não, mas existem muitas empresas especializadas que fornecem ótimos equipamentos e com receitas e com consultorias para se obter boas cervejas em casa, sim. Agora, o Gustavo lá do Recife, mas tá vindo pergunta de longe, né? O povo daqui de perto não faz pergunta pra gente. O Gustavo do Recife tá mandando uma pergunta aqui que eu acho que é até um pouco complicada de responder, mas eu tenho certeza que o João, com o conhecimento que o João tem, eu vou consultar o Google. Vai no Google que você acha. Não, mas você sabe que no Google realmente tem, dispensaria até mandar uma pergunta para cá, que você procurar no Google, você acha, só que aqui você tem mais do que a resposta da pergunta, você tem a nossa companhia. E tem os comentários, né? Tem a nossa companhia e a humildade da gente também. João, quais tipos de cerveja existe? Gustavo, um abraço à minha querida Recife, morei lá, minha filha nasceu lá em Recife, tenho muitas saudades, sempre que dá, retorno, não é sempre não, mas eu retorno. Tomei muitos banhos de mar ali na Boa Viagem, em Candeias também, num momento que era possível, né? É um lugar que eu nunca fui. É uma beleza, uma delícia. Não conheço. E, Gustavo, você perguntou os principais tipos de cerveja, né? Quando a gente fala em tipos de cerveja, logo vem na nossa cabeça aquela prateleira nos grandes supermercados cheias de rótulos e garrafas. E, na verdade, a resposta seria, existem mais de 1.500 tipos de cerveja. Não. Existe mais de 1.500 marcas. Nomes. Vamos dar uma resumidinha assim. De uma maneira bem simples. Existem as cervejas de alta fermentação e baixa fermentação. Tá? Dentro de cada... Média não existe. Média fermentação não existe. Brecar no caminho. Hoje em dia existe média um pouquinho mais, média plus mais, plus menos, existe tudo isso. Igual o corte de carne. Antes era o ponto ou cru, agora é o ponto mais, o ponto mais. O ponto menos, o ponto menos 40. Agora começaram a pôr número. Eu fui na churrascaria, você quer ponto 20? Falei, o que você está falando? Coitado do churrasqueiro para acertar isso, rapaz. Coitado de jeito. Ponto 20 tá bom pro senhor? Eu falei, não sei, compadre, bota, eu quero carne. Mas a carne pode ser grossa, super grossa, extra grossa, fina. Eu vou dizer, o churrasqueiro tem que fazer, tem que ir na lua. Tá ferrado, mas é uma coisa de vento do meio de comunicação e as chatices humanas, isso começou a ter uma série, umas chatices no bom sentido, né? Isso começou a ter o advento da tecnologia começou a oferecer coisas diferentes, né? Tudo isso já tinha. Mas já tinha, né? Uma deu errado, passou, uma deu certo, ficou daquele jeito. Mas e aí, então? Então, a princípio, cerveja de alta fermentação e baixa fermentação. Lá naquele tempo longínquo, há 500 anos atrás, se preparava a comida da levedura, que é o mosto, e deixava no ar. E no ar, ora pegava uma cerveja de alta fermentação, uma levedura de alta, uma de baixa, o pessoal não sabia o que era levedura, então, ora... Mas a levedura também é característica de cada região. Na região mais ali perto da Alemanha, Tchecoslováquia, você tinha uma levedura e uma tecnologia para se fazer cerveja, mais com a levedura de baixa fermentação. E lá na Inglaterra, Bélgica, se fazia a cerveja mais com levedura do tipo de alta fermentação. Uma levedura de alta fermentação é diferente da levedura de baixa fermentação. Não significa que ela tem mais álcool ou menos álcool. Significa que uma levedura flocula mais ou flocula menos. Ao final da fermentação, ela vai
à superfície e a outra decanta. Pode ser fermentada mais a quente que eu digo, digamos, 20 graus, né? Até 20 graus, 18. E a outra é fermentada mais a frio, digamos, 12, 13 ou 14 graus. Então, essa diferencinha de 5 a 8 graus é o que torna uma fermentação mais quente ou mais fria. E essas leveduras, uma se dá melhor numa temperatura mais fria, outra se dá melhor numa temperatura mais quente e produzem subprodutos e sabores diferentes. Depois desses dois tipos de cerveja que existem, de alta e de baixa, aí tem umas denominações diferentes quanto à cor, quanto ao tipo de malte utilizado, né? Quanto ao tipo de matéria-prima utilizada. Um malte menos torrado, mais torrado plus mais, né? Mais um tiquinho. E tem até aqueles maltes que o pessoal torra com fogo direto, que dá um gosto de fumaça, né? Eles chamam de Rauchbier, parece que está fumando alguma coisa, é gostoso. Gosto de defumado. Defumado, é cerveja defumada. Então, tirando dessas duas classes de cerveja, a de alta e a de baixa, levando em consideração os tipos de matéria-prima utilizadas, os maltes principalmente nas suas cores de pálida a alta torrefação, se desmembra centenas de outros tipos de cerveja. Então, ali na região da Alemanha se fala muito da cerveja Pilsen, que era a capital ali do país onde você foi visitar o seu filho, né? Pilsen, né? Em Pilsen, que onde surgiu a cerveja Pilsen. Mostramos aqui, né? Mostrou, gostei lá na Pilsner Urquell, né? Eu fui lá visitar a fábrica daqui, Pilsner Urquell. Na Alemanha, a cerveja Bock, a palavra Bock. O Alemanha... Fábio está lembrando aí. O Fábio está lembrando que tem um episódio aí, você está falando, Fábio? Tem 2 episódios da minha visita lá na cerveja. E nós estamos falando da Pilsner Urquell, né? Da Pilsner Urquell, Depois a Pilsner Urquell pode mandar aqui uma caixa de cerveja pra gente, porque o Gira, quando foi lá, trouxe só uma latinha para mim. Agora, para que ele esqueceu de trazer o baú. Para que eles mandem a cerveja para a gente, nós precisamos mandar esse recado em tcheco. Em tcheco. Aí o problema é falar isso em tcheco. Nossa, eu poderia inventar algumas palavras aqui, mas vai ficar chato. Eu vou ligar para o meu filho, que meu filho fala tcheco. Fala para o seu filho, mandar um recado, por favor, eles mandarem para a gente. Mandar ele passar lá na fábrica de cerveja para baixo, tá falando, meu pai falou lá no podcast. Propaganda. No podcast, você mandar uma caixa de cerveja para ele. Então, a cerveja está falando, a cerveja Pilsen, uma Bock alemã, né? Ou então as ales inglesa, a stout inglesa, a Weiss é uma cerveja de alta fermentação. A cerveja Weiss, apesar de ela ser originada ali na região da Baviera, aquele teu amigo lá que fez a lida pureza, né? O Duque. O Duque, aquele Duque danadinho lá que... Ele puxou o carvão para puxou o carvão para o lado dele. A brasa para a carne dele, né? Fez uma tal de lei da pureza dizendo que nenhuma cerveja poderia ser feita sem aqueles ingredientes que foram produzidos ali na Alemanha, malte, lúpulo, água e somente, mas ele reservou a si o direito de fazer a cerveja Weiss, que ia trigo e malte de trigo. Mas é um cara. Ele deu uma ajudada na tecnologia também, que estava saindo muita porcaria, né, naquela época. Foi bom. Tá tudo certo. E para finalizar, então, existe um outro tipo de cerveja que não é muito difundida. Para mim, particularmente, é uma cerveja que dá errado. É a cerveja que é azeda. Né? Eram realmente as cervejas azedas. Hoje eu nem posso falar muito disso, que existe um mercado até para cervejas controladamente azedas, né? Do tipo, uma belga tipo Gueuze, né? Que ela é feita com leveduras selvagens, nem de alta e nem de baixa fermentação, mas sim com uma levedura selvagem de outra cepa, outra raça, e além da levedura selvagem, às vezes até um pouco de bactéria acidogênica, que acidifica, como as bactérias do queijo e do iogurte, que são presentes também, que dão aquela certa acidez. Eu não gosto de notas ácidas na cerveja, para mim remete a cerveja que deu errado, como antigamente 70% da cerveja só que dava certo e as outras 30% davam errado. Isso fazia um bom vinagre de cerveja, mas também é um tipo que, com o advento desses meios de comunicação, estão sendo mais difundidas e cai no gosto de algumas pessoas, sim.
João, tem uma lista de perguntas, tem muita pergunta aqui, mas eu vou precisar encerrar esse episódio, porque nós já passamos de meia hora. Agradeço as perguntas. Tem essa história que a gente preserva aqui o tempo do episódio, também para preservar o tempo de quem está nos assistindo. Mas eu quero agradecer aqui imensamente o João. Vamos fazer mais episódios respondendo perguntas. Continuem mandando suas perguntas, que é muito importante para a gente a sua participação. E continue mandando as suas perguntas através do nosso chat ou dos canais de comunicação que nós já divulgamos aqui e que nós vamos continuar colocando a sua pergunta aqui para o João e para os demais especialistas que nós ainda vamos trazer aqui no nosso Cerveja Pod. Muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Quero deixar aqui o convite para você assistir o nosso próximo episódio e se você não assinalou o sininho, assinale o sininho já estando inscrito no canal. Se não tiver inscrito, inscreva-se. E assim que a gente colocar o episódio, o YouTube vai te avisar aí e você vai se conectar conosco para assistir o nosso conteúdo que é feito aqui com tanto carinho para você. Um brinde à cerveja.